Toda vez que eu faço um vídeo aqui, ou quase toda vez, né, quando o tempo permite, eu toco um violãozinho aqui, que é pra dar aquela, digamos assim, para entrar no clima. A música aqui, aquela vibração da música, do som, acaba fazendo muito bem pra mim, eu acho que os vídeos saem melhores. E aí hoje, por acaso, eu tava fazendo uma lista de músicas e eu comecei a perceber que quanto mais eu chegava, quanto mais recente era a música, mais parecia que a música tinha, sei lá, batida, efeito sonoro, etc e tal, mas ela tinha pouca poesia, ela tinha pouca alma, sabe? Assim, é essa a palavra. E eu não sei você, mas eu sou muito essa pessoa de leitura, de gostar de ler, poesias especialmente, né? Gosto muito de Drummond, Drummond provavelmente é o meu poeta predileto, embora tenha diversos, né? Mas provavelmente Drummond que eu mais gosto. Tem uma tatuagem aqui que, por sinal, é uma frase, mas eu vou fazer uma segunda tatuagem que é uma poesia chamada, um poema, na verdade, chamado Invictus, de William Henley. É um cara fantástico, assim, essa poesia é lindíssima. Eu entrei em contato com ela por causa de um filme que eu assisti. A primeira vez foi quando eu assisti esse filme, Invictus. E a segunda vez, por acaso, foi por causa de um livro do Napoleon Hill. Olha só, cara, uma coisa bem diferente da outra ali. E ele também falava dessa poesia, né? Falava da poesia do William Henley, que por acaso eu já conhecia. E ao longo dos últimos anos ela tem sido, assim, realmente importante para mim. Foi uma coisa que me fortaleceu muito. Bom, eu fiz esse vídeo não foi para falar sobre mim, foi para falar sobre essa morte da poesia. Você sente esse movimento que a gente está tendo de olhar muito para as coisas materialmente, para os dados, para as análises, etc e tal, e a gente para de sentir, né? A gente silencia esse nosso motor de sentimento, assim. Talvez por isso as músicas tenham saído cada vez, imagina, cada vez mais xoxas, assim, mais tristinhas, né? Não tristinhas sob o ponto de vista de que elas são baladas, tristes, melancólicas, nada disso, mas porque elas transmitem, digamos assim, uma certa, sabe, uma certa, não sei, um certo vazio, assim. Ela não transmite nada para sua alma, é quase um fast food para sua alma. É aquela coisa que pode até encher o seu ouvido de som, assim, de ruído, mas ela não preenche sua alma, né? Como é impressionante isso. Eu fiquei hoje selecionando músicas, assim, eu não conseguia lembrar de nenhuma música recente, mais recente, assim, que eu gostasse muito. Eu falei, cara, quero ver uma música muito bacana e tal. Eu vi poucas, né? Você sente isso também? Porque eu tô falando da música, mas talvez você sinta isso em outras coisas também. Outro dia eu fiquei sabendo que a Amazon precisou, ela precisou limitar o número de livros que uma pessoa publicava ali pela Amazon. Quantos livros a pessoa poderia publicar por dia? Observa isso, a ideia, né? Repara, o cara está produzindo livro em massa. Porque não é ele que está produzindo. Imagina, tem uma inteligência artificial ajudando ele a produzir esse negócio. E é claro que a inteligência artificial ela só copia, né? Imagina, não tem aquela profundidade poética, etc e tal. E por mais que saia alguma coisa mais aceitável ali, que seja até, enfim, né, que traga algum entretenimento, que seja relativamente agradável, você consegue concordar comigo que não há poesia nisso, né? A poesia só é transmitida para as coisas através da nossa alma. Quando você fala para alguém que ama essa pessoa, mas fala apenas de uma forma maquinal, assim, sabe aquela coisa? Você não está transmitindo poesia, portanto aquilo não tem força, é como se aquilo se perdesse. A mesma coisa acontece em todas as outras coisas. Quando a gente é totalmente maquinal, ou quando a gente é muito mais maquinal, analítico, a gente não sente, aquilo reverbera nas coisas que a gente faz também. Então, quando eu faço os vídeos aqui, a ideia é justamente não soar assim, não soar maquinal, etc. Então, eu peço a ajuda da música ali para ver se ela me dá uma limpada e eu consigo falar de uma forma mais pura, mais sincera, mais direta com vocês. Mesmo que às vezes sejam coisas assim que não são tão agradáveis de falar, ou coisas que eventualmente vão até gerar controvérsia. Mas você sente isso também, cara? Que coisa triste, né? Se a gente se apaixona por mentiras, se a gente decidiu, né, ao longo dos últimos vídeos eu falei isso, se apaixonar por mentiras, se a gente decidiu simplesmente querer passivamente aceitar as coisas, será que a gente também vai aceitar o fato de que a gente está matando a poesia na vida, a poesia nas coisas que a gente faz? Será que a gente vai aceitar isso? Pô, que vida que sobra pra gente. A gente vive uma vida de mentiras, a gente vive uma vida parado, como se fosse uma samambaia, esperando que tudo acontecesse à nossa volta. E a gente não consegue nem sentir, não consegue nem amar. Repara, uma planta, ela consegue sentir. Se você pegar uma planta, faça esse teste. Se você pegar uma planta e simplesmente ignorar ela, não dar atenção, ou ainda se você tratar ela mal, se você falar mal dela, sua planta é feia, etc e tal. É uma besteira, né? Mas já tiveram um monte de testes feitos assim. Aquela planta, ela vai adoecendo e em algum momento ela morre. Nós somos mais do que a carne que a gente tem, né? Nós somos mais do que os nossos pensamentos. A gente também é esse sentimento, a gente tem esses níveis sutis nossos que precisam desse tipo de coisa. A gente precisa de carinho, a gente precisa de amor, a gente precisa de poesia, a gente precisa de poesia na vida. Um pouquinho de música de verdade, um pouquinho de sabor. Sabor não para o nosso corpo, para a nossa papila gustativa, mas para aquilo que a gente é.
Imagina que, às vezes, e parece uma coisa muito boba, né? Mas imagina que isso vai refletir ou vai reverberar, por exemplo, na forma como o seu vizinho te dá um bom dia. Se antes, imagina, antes você conseguia falar um bom dia para uma pessoa, a pessoa te dá um bom dia, relativamente, imagina, mesmo que ela não tivesse um bom dia, mas relativamente civilizado ou ainda relativamente humano, né? Que você sentisse alguma conexão ali, bom dia, bom dia. Hoje em dia, não. Hoje em dia você passa e as pessoas estão com a cara enfiada no celular. E elas não veem as pessoas passando, né? Elas não veem a vida passando. E mais que isso, né? Elas não veem que elas mesmas, a humanidade delas está passando, está morrendo. A gente precisa de poesia. A gente nunca precisou tanto de poesia. Porque a vida ela já é muito cheia, assoberbada de coisas que não valem nada, assim, que realmente não valem nada. São coisas que vão passar muito rápido, muito efemeramente, e se a gente não consegue botar um pouco dessa poesia, não consegue botar um pouco dessa vida, desse alimento para a alma da gente, a gente não só assim, fica desnutrido, né? Dentro de, imagina, a nossa alma fica desnutrida, mas a gente não consegue oferecer muita coisa para os outros. Já falei isso também em vários vídeos aqui. Se você não está bem, como é que você pode estar bem com os outros? Se você, enfim, fala bom dia olhando para um celular, correndo, como você consegue se conectar com o outro? E com certeza esse tipo de coisa você vai perdendo quando você abandona essa vontade, essa necessidade que a gente tem de ter poesia, de ter arte. Eu estou falando das palavras, porque as palavras me tocam muito, eu sou uma pessoa de palavras, eu amo as palavras. Mas, para além disso, é claro que tem diversas outras formas de poesia. Seja uma poesia de um gesto, de um olhar, de repente de um desenho. Tem gente que olha as formas, imagina, na arquitetura, vê uma coisa muito bonita. Recentemente também vi isso, uma outra coisa. Era um post que alguém fez comparando, né, os estilos arquitetônicos de antes para os estilos arquitetônicos de hoje. Cada vez mais a gente está pasteurizado, cada vez mais a gente está encaixotadinho, assim, a gente não tem novidade, porque a gente esqueceu a poesia. E como a gente esqueceu a poesia, como as coisas já não tocam mais a gente, elas apenas passam, elas apenas são funcionais, elas não têm um valor, imagina, estético, que a gente acredita que vai levar outras pessoas quando elas virem aquilo, da mesma forma que a gente não consegue tocar a vida dos outros, né? A gente não consegue comover e alcançar o outro com um bom dia, porque a gente está ali com a cara enfiada no celular, a gente já não consegue, nossas obras já não conseguem mais alcançar as outras pessoas também. A gente desenha as casas todas quadradas, a gente não sente a poesia, a gente não sente aquela casa, a gente não sente aquele momento. A gente só faz. Qual é a melhor forma? E, sinceramente, eu entendo isso perfeitamente. Já fiz um vídeo aqui anteriormente falando sobre por que a beleza importa, né? Quando eu era mais jovem, assim, bem mais jovem, acho que tinha uns 15, 16 anos, sei lá, eu passei por uma situação que me ensinou isso. A minha mãe, ela arrumava a cozinha e deixava um pano de prato todo bonitinho, assim, arrumadinho. E aí um dia eu peguei aquele pano de prato, né? Era um pano de prato separado. Eu peguei o pano de prato para secar a mão. E ela brigou comigo, ela falou, ei, não pode secar a mão nisso aí não, rapaz, você tá maluco? Arrancou o pano de prato da minha mão. Eu falei, mãe, mas pô, o pano de prato tá ali, que diferença faz? Ela, não, esse pano de prato ali é só para ser bonito. Então repara, a coisa de ser bonita, a estética é importante. Dá um ar diferente para as coisas. É um pouco de poesia. Minha mãe estava me ensinando que aquela era a medida de poesia necessária para deixar a cozinha dela bonita. E eu, logicamente, com essa visão, né, um pouco tosca ali, falei, tá bom. Tempos depois eu vim entender. E hoje a gente foi perdendo a beleza nas coisas. A beleza no gesto de, por exemplo, dar um bom dia para uma pessoa, a beleza na palavra, a beleza imagina, nossas relações afetivas. A gente foi perdendo a beleza nos elementos arquitetônicos que a gente vê. Eles foram se transformando em cada vez mais coisas encaixotadas. Quando eu passo aqui em São Paulo, às vezes tem umas casas que parecem presídios, me dá arrepio, eu fico maluco. Isso porque a gente foi desperdiçando a poesia. Não é só desperdiçando, a gente foi ignorando, deixando de lado. O celular é mais importante ter mais like, é mais importante isso, aquilo, outro, e a gente acabou deixando toda a graça de lado, né? O Cazuza tinha uma música que é codinome Beija-Flor, e ele dizia que a pessoa, né, ao longo ali da conversa, da música dele, fala que a pessoa engoliu o choro e aguava o bom do amor. Que para ele o bom do amor não era o choro especificamente, mas essa coisa, né, essa coisa de sentir o amor de verdade, ou sentir o amor de uma forma muito intensa. Com certeza, poeta que Cazuza era, ele conseguia entender isso, né? E ele conseguia explicar isso com palavras diferentes. Eu queria compartilhar isso com você hoje. Você sente saudade, você sente falta de poesia em que na sua vida? Deixa aí nos comentários. Ou você acha que eu estou viajando? Também gostaria de ouvir sua opinião. A gente se vê no vídeo 149. Um abraço e tchau, tchau.